você? Espero que sim. Chegamos a mais um ano e novo. E hoje tem programa. Eu espero que você tenha passado bem de um ano para o outro. Entramos numa nova década. E hoje nós estamos aqui no Falando de Vida de 2021 e com uma presença maravilhosa da Flávia, que gosta de ser chamada de Flávia Simplício. O nome dela, gente, é enorme, é Flávia Simplício Andrade Stanek. Mas ela gosta de ser Flávia Simplício, simples assim, né? Isso é bom. A Flávia é assistente social, ela é especialista em gerontologia. Se você não sabe o que é, a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Presidente do Conselho Municipal de Defesa das Pessoas Idosas de Barra do Piraí. E hoje a gente vai falar sobre saúde social, falando um pouquinho mais sobre esse ser especial que é o idoso. E assim, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Muito bom estar com vocês. Falando de barra, né? Falando de vida, né? Vamos falar de vida aqui. Então, Flavinha, vamos pensar, posso chamar de Flavinha? De vez em quando vai ser assim, né? Então tá. Fica à vontade. A gente sabe que o homem ele é um ser social, né? Sim. E ele está inserido nesse ambiente social e ser reconhecido como um indivíduo social é muito importante para esse ser humano. Então, como é que a gente pode proporcionar para o idoso um bem-estar diante desse processo que a gente está vivendo de pandemia? Nós saímos de 2020, um processo bem crítico, estamos entrando numa segunda onda, um processo também complicado, o isolamento continua. A gente sabe que isso pode trazer enfermidades físicas, mas como é que a gente trata o idoso nesse caso? Então, né, assim, a gente sabe que a gente vive numa sociedade capitalista e numa sociedade em que tem valor aquilo que é produtivo. Então, por exemplo, o idoso, ele muitas das vezes é visto como uma problemática social, né? E assim, é importante a gente, nesse momento de pandemia, tá a todo tempo, né, trabalhando com esse idoso, a questão do cuidado, a questão do afeto, né? Porque há uma diferença entre solidão e estar isolado. Fala um pouquinho sobre isso. O que é solidão? Solidão é algo subjetivo. Eu vejo a solidão como assim algo subjetivo. Já o idoso, por exemplo, ele pode estar isolado por conta, né, desse contexto, né, desse cenário pandêmico em que estamos vivendo, mas ele está em contato, por exemplo, né, através, né, da mídia, das redes sociais, no caso, através de videochamadas, de telefonemas, né, conversa com os familiares. É muito importante a família, ela nesse momento, né, dar todo o apoio que esse idoso precisa e não ficar, muitas das vezes, como a gente tem visto, né, famílias até ridicularizando a pessoa idosa, falando que vai trancar o idoso dentro de casa, quando o idoso ele tem o direito, né, de ir e vir. A gente precisa ter paciência. Ele pode estar dentro de casa, cercado de várias pessoas e estar solitário, né? E também está solitário, né? Então, assim, muito importante, né, a gente ter esse apoio, né, dos familiares, né, ter esse afeto, esse cuidado, esse encontro. Você trabalha não é mais asilo o nome, né? Qual é o atual nome que se usa? Assim, a gente utiliza o nome de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas, porque o termo asilo é um termo assim que remete muito nessa questão do abandono, é um termo pesado. Então a gente usa Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? Mas por que longa permanência? Porque assim, geralmente são casas, né, que as pessoas, infelizmente, na maioria das vezes, assim, a gente até trabalha, eu, por exemplo, como assistente social, eu vou trabalhar com a possibilidade da reinserção familiar desse idoso. Mas a gente sabe que muitas das vezes esses idosos, eles são totalmente abandonados, né? Abandonados mesmo, assim, de não ter esse contato familiar. Você consegue trazer uma porcentagem de quantas pessoas conseguem novamente serem inseridas nos lares?
Isso aí depende de cada realidade, né? De cada... Do contexto, né? Do contexto. Não Com quantos idosos vocês trabalham aqui em Barra? Agora, atualmente, 11. E algum desses 11 já voltou em casa? Como é que funciona esse trabalho? Então, a gente estava trabalhando agora, né? Começando a fazer esse trabalho com as famílias, através das tardes de convivência, né? Onde ali a família, né, seria convidada para estar na LPI, junto com o idoso, trabalhar. E assim, na maioria das vezes, assim, até mesmo, né, observando, né, pesquisando, a gente vê que esse idoso, ele não é reinserido no lar. Tem muita dificuldade com relação a isso. Na maioria das vezes, o idoso acaba chegando, né, e a óbito, e não retorna para o lar. É algo que a gente tem que trabalhar. Daí a importância da gente trabalhar desde cedo com as crianças, né? Ali com a criança, a importância da intergeracionalidade. A gente desde cedo está trabalhando com a criança, a importância do cuidado com a pessoa mais, né? Com a pessoa mais idosa, a pessoa mais velha, cuidar desde pequeno. E é interessante que a gerontologia, né? A gerontologia, ela é a ciência que vai estudar esse processo do envelhecimento. Então você entende ali que desde cedo você está no processo. E quando começa, o gerontólogo, ele não vai tratar do idoso somente. Quando é que você deve ir a um gerontólogo? Então, geralmente pessoas com a idade de 60 anos. A partir dos 60? Sim, mas assim, é aquilo. Por exemplo, eu sou uma jovem, né, que estou num processo de envelhecimento. Sim. E é até interessante, né, que a pandemia, né, a gente está falando um pouco sobre saúde, né, saúde física. Sim. E na pandemia eu me deparei, né, que estou ali em contato com os idosos, falando da importância da qualidade de vida, e eu não estava cuidando da minha saúde. A casa de ferreiro, espeto de pau sempre. Eu não estava cuidando da minha alimentação, né? Então, assim, é um processo, o envelhecimento é um processo. Então, assim, mesmo jovem, a gente precisa, assim, se cuidar, né? É um processo, a gente está aqui, a gente está envelhecendo. O tempo inteiro, é igual um carro que se você não fizer manutenção, vai chegar um momento que vai dar problema. Você falou de uma coisa interessante que é trabalhar com a criança para que ela já respeite o idoso. Eu percebo que esse alinhamento de gerações é necessário. Lá em casa, partindo do princípio hoje que eu tenho um idoso de 85 anos, que é o meu pai, e tenho um sobrinho de 8 meses. Nossa! E como os dois se afiam. O papai que vivia reclamando de dores e dizendo que nunca queria fazer as coisas, nunca vou chaleirar neto, eu não vou viver para isso. Ele tá, a pandemia, o neto chegou, e eu vejo que hoje ele espera esse neto chegar. Nossa. E quando esse neto chega, como ele se ilumina cuidando dessa criança. Eu cheguei lá, estava o papai com ele carregando lá, brincando, e o neto também já tem essa interação com ele quando abre um sorriso. Sim. Então, para você, o que é importante para essa criança no respeito a esse adulto, a esse idoso, esse alinhamento entre eles? Então, daí a importância, por exemplo, de a gente trabalhar desde cedo, por exemplo, nas escolas, né? Nas escolas, ensinar as crianças, por exemplo, né? O idoso está lá no ônibus. Por que não ensinar a criança desde cedo que é prioridade, entendeu? Levantar para aquele idoso, ser gentil com aquele idoso, ter cuidado com aquele idoso. É importante, a gente desde pequenininho ali, a gente está ensinando isso para nossas crianças. Porque isso faz parte desse processo. É interessante que as pessoas falam assim, velho. Velho. Velho não tem valor. Mas o antigo tem valor, né? Sim. As coisas antigas, elas são mais caras até. Sim, né? Daí... O vintage, né? Daí, por exemplo, até a importância do resgate da memória social desse idoso. Por exemplo, esse idoso agora está isolado. Está isolado não significa estar parado. Então, esse idoso, o que ele pode fazer? Ler um livro, ele pode estar cuidando, por exemplo, de um quintal, do quintal da sua casa, das suas plantas, né? É importante a gente estar falando, né? Trazendo essa informação, que às vezes o idoso está em casa, está isolado,
tá ali com aquele sentimento de solidão, né? Não tem às vezes não tem nenhuma rede de apoio, que depois eu quero até falar com vocês, que no município é bem interessante, né? Logo no início da pandemia, assim que a pandemia estourou em torno mundialmente em março. E aí é interessante que o município logo em abril criou um canal para que esse idoso pudesse entrar em contato, né? E receber orientações, que é chamado Disque Melhor Idade. Olha! A gente tem um Disque Melhor Idade. Aqui em Barra. Tem. Aqui em Barra do Piraí. Que interessante isso, Disque Melhor Idade. O telefone dele é 981-660605. Gravaram? Ela vai repetir. Ela vai repetir. 981-660605. E a gente vai colocar isso para você guardar. Vai que você tem um idoso em casa e precisa desse Disque Melhor Idade. Interessante que muitos idosos, né, ligavam para saber, por exemplo, se essa questão do isolamento social era verdade, se era fake news. Então, como é importante esse canal? Porque através desse canal, o idoso ele pode ligar e, né, ali você tem uma equipe preparada que tem buscado capacitação, né? Porque a gente, com essa questão da pandemia, a gente está precisando se capacitar, porque a gente está precisando se reinventar. Sim. Profissionais, todos os profissionais. Todos tiveram que se reinventar. Eu, por exemplo, sou uma profissional que eu adoro trabalhar no coletivo. Então, para mim, nesse tempo de distanciamento social, numa instituição de longa permanência para idosos, tô tendo que me reinventar totalmente. E, claro, me capacitar. E acredito, né, assim como os demais colegas. Então, assim, é um tempo, assim, que, né, ninguém... Vamos pensar aqui, anos 90, quem era o idoso? Era aquele que ia no supermercado, voltava, ele jogava uma cartinha ali na praça, ele cuidava dos netos, ele ia nas festinhas familiares, ele fazia tricô, ele bordava. O idoso de hoje, onde é que ele está? Nos bailes... Da terceira idade. Da terceira idade. São ótimos. Eles estão pegando ônibus para viajar. Sim. Não é? Estão nas praças fazendo ginástica, nem sempre jogando suas cartinhas. O que mudou? Essa longevidade, o que mudou de 90 para cá? O que trouxe vida para eles? Então, hoje em dia, por exemplo, o idoso ele tem acesso, né, à rede social, né? Sim. Assim, o idoso, assim, a gente vê muito idoso falando, né, de que quer aprender a mexer no computador, até para estar ali com os netinhos, né, vendo filmes, enfim. Então, assim, a gente vê muito essa questão, né, da rede social, né, até como um avanço, né, porque a gente, através da rede social, a gente consegue falar com pessoas que estão em outros estados, estão em outro lugar do mundo. Então, assim, o idoso, ele tem essa mobilidade, os idosos que têm acesso, porque a gente também sabe que o envelhecimento, ele é heterogêneo, esse processo ele é heterogêneo, existem formas de envelhecer, né, várias formas de envelhecer, né, tem idoso que tem acesso a isso, já tem idosos que têm mais questões, né, de vulnerabilidade que de repente não vai ter esse acesso. Então, assim, é bem interessante essa questão do Disque Melhor Idade, aqui voltando, né, pro Disque Melhor Idade do nosso município, porque assim a gente vê, né, esse idoso ele tem a possibilidade de ter essa rede de apoio, de reorientação, tem uma equipe ali preparada, que às vezes ele está em casa sozinho e aí ele quer ligar, ele quer conversar, ele quer tirar dúvidas, ele quer saber se é fake news ou não, né? Olha que interessante. E aí também a gente tem os grupos, né, de WhatsApp, né, com os próprios idosos, então ali eles interagem o tempo todo, rindo, em alguns momentos compartilhando entre eles mesmos, por exemplo, situações de violência financeira. Porque com essa pandemia tá sendo muito alto, né? Assim, recorrente, né, esse índice de violência financeira. Pessoas se aproveitando. Porque assim como o idoso tem uma rede de apoio, por exemplo, esse canal, né, que a prefeitura criou através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Assistência Social, tem também pessoas, a gente sabe, que se aproveitam de outra forma, né? Ligam pro idoso pedindo dados bancários. Então, idoso, fique atento. Liga pedindo, você tem que ter muito cuidado, dizendo que é do banco, vai pro banco e diz pra ele assim, posso te ajudar?
né? Aí, sem querer, você dá a senha, tem que ficar esperto. Então tem que ficar esperto. Eu acho interessante isso. Minha mãe era uma coroa esperta, né? Mamãe, ninguém passava a perna nela, não. Agora o papai, ele já caiu 2 vezes no conto do vigário? Do vigário, mas daquele conto do sequestro. Nossa, gente. Ligaram pra ele que eu tava sendo sequestrada e tal. Nossa. E ele ficou desesperado, ele já ia sair pra... Primeiro pediram um valor, né? Ele pediram R$300, ele disse que não tinha, foram baixando, resumindo, eu fiquei custando R$30. Eu achei um absurdo isso. O papai falou, eu só tenho R$30. Eu achei isso. Papai, R$30? Ele, mas era só o que eu tinha. E ele ainda ia pra lá, mas a minha irmã conseguiu fazer uma interferência na hora, ligou pra mim e ele descobriu que eu estava em casa. Como é que a gente pode ajudar o idoso nessa questão? Porque ele tem um emocional mexendo nisso tudo. Sim. Ele está ouvindo a voz lá no outro lado, ele está achando que realmente é um parente, é um conhecido, e ele acaba caindo nesse conto. Como é que a gente pode ajudar o idoso para que ele não caia nisso? Então, daí é importante a informação, né? Aqui, por exemplo, agora a gente está podendo, né, socializar nessa informação para que os idosos fiquem atentos. Aqui agora a gente está sendo um canal, a gente está levando informação para idoso, idosa, fique atento. E também a gente sabe que tem, por exemplo, o Disque 100, né? Que é o canal de denúncia, caso o idoso, né? Caso a pessoa idosa ou alguma outra pessoa que tenha contato com esse idoso presencie ou, né, ali tem aquela desconfiança de algum tipo de violência, seja ela física, financeira. Então, assim, denunciar no Disque 100, que é o canal, que é a ouvidoria, né? Disque 100. Disque 100. É bem interessante. Conta pra mim como é que é o teu trabalho lá. Hoje a gente percebe que as 3 maiores causas de mortes de um idoso são gripe, queda e tristeza. Sim. Como tratar isso? Nossa. Gripe, quedas e tristeza. Eu acho que a tristeza é o pior, né? É o pior. Pra se tratar. Sim. Assim, a tristeza, a solidão, né? Isso vem assim acaba acarretando um estresse no idoso que vai gerar isso, né, as doenças emocionais. E aí a gente vê a importância do cuidado, do afeto, do respeito para com o idoso. Assim, às vezes a gente anda na rua, né, a gente vê assim quanto a gente precisa socializar a informação, da importância de ter nesse momento, por exemplo, que o idoso ele tá ali não, eu quero sair, ter a paciência, gente, não é fácil. Não tô aqui falando pra vocês que é fácil. O idoso é uma criança grande, né, que quer sair. Entendeu? Então, assim, entendeu? Não é fácil, ainda mais nesse momento. Tem que ficar isolado ali, dentro de casa, o idoso que tinha toda uma rotina de ir, né, frequentar os grupos do serviço de convivência, como você disse, né, os bailes da terceira idade, de sair, até pra namorar, sim, idoso namora, gente. Idoso não é sexuado, não. Então, assim, sabe, é respeito, é o cuidado, né, é uma palavra que eu gosto muito de usar, o cuidado, o afeto. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que trabalhar, sabe? O Brasil, ele tem uma questão de que, para ele, sim, 60 anos é idoso. Sim. E para o mundo é mais de 75 anos. Mais de 75 anos é idoso. Como é que você vê? 15 anos a mais, né? Você saberia dizer o porquê disso? Por que esse país, que é um país novo, né? Sim, não respeita os seus idosos, não respeita essa pessoa que chegou num nível de sabedoria, que chegou num nível de experiência? Quando ela chega nesse ápice de experiência, ou ela é mandada embora do seu trabalho, sim, ou ninguém chega mais a ela porque acha que ela já está obsoleta, aquilo que ela fala já não se usa mais, né? Sim. Por que isso? Como é que a gente pode tirar desse idoso, ou melhor, não tirar dele, mas aproveitar esse aprendizado que ele teve ao longo dos anos? Nossa, assim, eu posso falar da minha experiência, né? Porque vai fazer 12 anos a minha militância. Eu comecei quando eu era uma menininha lá, entrando na UERJ para cursar o curso de serviço social.
me identifiquei muito com a temática do envelhecimento e ali eu pude trabalhar com os idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade, da UNAT-UERJ. E ali a gente era jovens trabalhando com idosos, trabalhando o tempo todo essa questão da intergeracionalidade, né? Essa questão do respeito. Como é bom, né? Você sentar com o idoso, ouvir. Por exemplo, quando eles começavam a falar histórias, por exemplo, como é que foi a vida deles na ditadura, ou contar pra mim... Uma riqueza, né? Nossa, uma riqueza de detalhes que livros nenhum vai contar pra você. Não. Livro nenhum, Google nenhum vai contar pra você. Não. E assim, é interessante isso, né? Eu acho que isso tem que ser trabalhado. É o que eu falo, até, né, quando eu escrevo também, essa importância da gente, sabe, trabalhar esse processo desde cedo. O idoso é um ser frágil? Em alguns momentos, sim. Ainda mais agora nessa pandemia, né? Que ele tá ali totalmente, né, numa situação de distanciamento social. Então, assim, o idoso, muitas das vezes, ele se vê com aquele sentimento de não pertencimento. E isso fragiliza o idoso. Não ter uma rede de apoio. Não pertencer a lugar nenhum, né? É. Quem sou eu? Nossa. Ele se vê, assim... E ele acaba sendo excluído do seu núcleo familiar. Essa questão de, por exemplo, até mesmo de abandono, a gente vê que não é de agora, com a pandemia, ou de isolamento, sim. De distanciamento. Isso já vinha antes da pandemia. Agora, com a pandemia, se intensificou mais. E por que as famílias abandonam esse idoso? Falta de amor, eu acho. Assim. Acho não, acredito que é falta de amor, porque é aquilo que você falou, né? É um ser, né? O idoso... Ele tem sua história, ele tem sua riqueza, né? A gente vê em outros lugares do mundo quanto o idoso é valorizado. Então, assim, você abandonar o idoso, inclusive nessa pandemia, muitas famílias, né, procuram, né, os serviços de acolhimento, né, para pessoas idosas, por conta de, não, meu pai está em casa e eu não estou dando conta dele, assim, no sentido de... sabe? É um peso, Então, pra mim, assim, né, eu vejo em alguns casos, assim, que é essa falta mesmo do cuidado, né, essa questão também a gente sabe que tem, muitas das vezes também tem a questão financeira. Sim. Mas nada, assim, justifica, assim, eu acho que nada justifica, assim, né, o abandono. No seu local de trabalho, quais são as atividades que são feitas lá com ele? Então, a gente estava trabalhando muito, eles trabalham com artesanato, que é algo que na pandemia a gente indica muito também, né? Os idosos que estão em casa, isolados, o artesanato, palavras cruzadas, que vai trabalhar o cognitivo, a saúde mental desse idoso, né? Que é muito importante. Até para não ter Alzheimer, né? Isso também. Continuar mantendo o cérebro trabalhando o tempo todo para não ter Alzheimer. Sim. Então, assim, lá a gente estava trabalhando muito essa questão através de rodas de conversa, organizando rodas de conversa. A gente teve uma roda de conversa bem interessante, valorização da vida, que foi o nome da roda de conversa, antes dessa pandemia, tá, gente? E assim, ficou... Nossa, os idosos da comunidade foram para dentro da instituição. Que legal. Para casa deles, para casa dos idosos que se encontram, né, acolhidos ali. E foi bem interessante, foi uma experiência muito rica, né? A gente estava sempre organizando rodas de conversa e a própria tarde de convivência, né? Que os idosos ali, eles dançavam, cantavam, recitavam poesias, tinha assim essa coisa do contato físico, né? Do abraçar, do beijar, vem cá me dar um cheiro. Hoje não pode, por conta, a gente tá tudo fechado, né? Por conta dessa prevenção, né? Por conta, né, desse momento que a gente está vivendo, a gente não pode ter esse contato. Quem é mais abandonado, o idoso masculino ou o idoso feminino? Então, tá aí uma pergunta boa, assim, até para pesquisa. A gente sabe que tem a feminização do envelhecimento, né? A questão, assim, das mulheres, né? As mulheres vivem mais porque elas se cuidam mais, né? Assim, o homem, às vezes, ele tem um pouco daquela questão,
não vou procurar os serviços. O homem ele tem medo Ele de tem ir um no pouco- médico, porque se o médico disser que ele tem um problema, ele morre de susto. Ele tem um pouco de resistência. Não que ele não vá, mas ele tem um pouco de resistência. A mulher não. A mulher, ela já cuida, faz preventivo, tá sempre ali no postinho de saúde, né? Então, assim, a gente vê que as mulheres vivem mais. A gente tem essa informação. Mas é uma boa pergunta, assim. Porque cada território tem o seu contexto também, né? Ali, Hoje você disse que tem 11 lá, né? Sim. Mais mulheres ou mais homens? Mulheres. Mais mulheres que estão lá. Mulheres. Em que faixa de idade? 60, 65, 70, assim. Eu recebi outro dia um post de uma amiga dizendo que a vida começa não mais aos 40, mas aos 60. Nossa. Que aos 60 você começa a ter um entendimento melhor das coisas, novas escolhas, você está melhor até fisicamente. Você concorda com isso? Concordo no sentido dessa questão que a gente teve falando aqui da experiência, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo da Cora Coralina, que assim, amo Cora Coralina, né? Assim, muito rico. E a gente vê que a Cora Coralina, ela começou na terceira idade. Ali o primeiro livro dela, ela lançou já idosa. Então, assim, até mesmo para vocês idosos que estão assistindo, pessoas idosas, assim, não desistam do sonho de vocês. É tão interessante quando a gente vê, né, um idoso ali, não, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, eu tenho um sonho de aprender inglês, a falar inglês, falar outra língua. Então, assim... Minha tia foi fazer faculdade com 50 anos. Não, assim, eu acredito sim, porque é uma idade... E tem isso na UERJ, não tem? A faculdade da terceira idade? A Universidade da Terceira Idade. A Universidade da Terceira Idade. Sim, que eu tive o prazer de participar. Conta um pouquinho, como é que é isso? Lá a gente tinha um curso de participação social dos idosos. Então os idosos iam, a gente trabalhava com um grupo, né? Que era um grupo mais ou menos de 20 pessoas. Sobre temáticas, né, relevantes para eles, né? Como a importância, né, da valorização da mulher na sociedade, feminização do envelhecimento, mercado de trabalho. A gente tinha várias temáticas e a gente trabalhava com esses idosos nesse curso. E a gente também fazia um resgate da memória social deles. Por exemplo, a gente trabalhou com eles a história do rádio no Brasil. E foi assim interessante, né? Que eles contando, né? A gente leva ali tudo... Mas o idoso contando pra gente como é que... É outra coisa, né? É outra coisa. E assim, e ali foi um trabalho muito rico em que eu também, sabe, pude também, assim, só aumentou mais, assim, esse amor, né? Eu sou uma militante. A militante da área do envelhecimento. A gente sabe que o idoso, ele não tem necessidades especiais, ele tem necessidades específicas. Sim. Que necessidades são essas? Então, porque é aquilo que eu estava falando com você, o processo do envelhecimento, ele é heterogêneo. Cada idoso vai ter a sua forma de envelhecer. De repente tem um idoso que ele já, né, ele tem uma dificuldade de sair do convívio, desse convívio comunitário, né, quando a gente estava ainda dentro da normalidade. E outros idosos não, que saem, viajam, namoram, entendeu? Então, assim, o processo do envelhecimento, ele é, assim, heterogêneo. Cada idoso vai ter a sua fragilidade, né? A sua questão de saúde, por exemplo. Os seus 11 que você tem lá, eles namoram também? Perguntar, né, gente? Vai que... A gente trabalha muito, né, autonomia com eles, assim. É bem interessante isso, né? E existe amor, gente, né? Claro, na terceira idade. Na terceira idade também. E é bem interessante. Ele tá idoso, mas não está morto. E a gente trabalha muito essa questão da autonomia com eles, né? Se um idoso quiser, né, namorar, se relacionar, assim... Isso só vai fazer bem, né? Claro, faz muito isso bem. Só vai fazer bem, só vai trazer saúde, né? E é algo muito, muito saudável. Sim, sim. Existe uma pesquisa que em 2050, sim, 25% da população será idosa. Um
Em 10 será 65, terá 65 anos. Hoje o Brasil ele é conhecido, ele é visto como o país dos jovens, né? Ele é visto como o país dos jovens, mas a gente está caminhando aí para um país que não seja mais conhecido como o país dos jovens, né? Só dos jovens, mas dos idosos também. Porque aumentou, né, a longevidade, né? Então, assim, a gente vê, né, que realmente a gente tem caminhado para isso. Mas, assim, eu confesso a você que até enquanto pesquisadora, né, porque eu também sou pesquisadora, quando surgiu essa pandemia, eu fiquei assim, eu falei, nossa, e agora? Como é que vai ser isso? Será que isso... Como é que vai ser? Porque o idoso, ele tá no grupo, né, de risco. E a gente tem visto quantos idosos, né, têm falecido, né, dessa doença, né. Eu acredito até que eles não estavam preparados para esse tempo. Eles já passaram por muitas situações, outras crises já vieram, né, e guerras e outros tipos de crise, ditaduras, não estavam preparados para isso, mas chegou um tempo que realmente o que afetou mais, acho que é a falta do contato físico. Sim, do contato. Isso vem a questão da tristeza que a gente estava falando e vai fazendo com que ele se sinta cada vez mais longe do outro, e isso talvez seja a causa da morte. Sim. Ficar longe do outro, né? Sim, inclusive tem até um estudo da Universidade de Chicago, né, que eles vão falar que com a pandemia aumentou em 14%, né, essa questão da morte, né, dessa faixa etária das pessoas, né, com idade mais avançada, assim, é um estudo, porque, assim, por conta da imunidade, né, porque vem essa questão do isolamento, que às vezes acarreta um estresse no idoso, vai afetar, ao mesmo tempo que ele está ali no isolamento, que ele protege esse idoso, para que ele não esteja no contágio, ele também, ele fica isolado, entristecido, sem entender o que está acontecendo. Isso. E aí ele se torna mais frágil ainda da doença. Sim. Flávia, diz aí para a gente chegar no término dessa nossa entrevista, que está sendo muito legal, quais são os conselhos que você dá para o idoso quando a pandemia acabar? Nossa. Até durante essa pandemia, mas a expectativa, assim que isso tudo acabar, o que o idoso tem que fazer para viver mais e melhor? Primeiro que eu quero fazer, assim, junto com vocês, né? Quero ir pra rua, fazer a nossa caminhada, como a gente fazia, se abraçar muito. O abraço é bom. Muito, nossa, muito bom. E, assim, nesse tempo, né, é um tempo difícil, a gente sabe, é um tempo muito difícil. Mas idoso, aguenta firme aí. Distanciamento social existe, é importante sim, tá? E qualquer coisa, vocês idosos aqui do município, vocês têm um canal, né, que vocês podem estar ligando, tem uma equipe na Secretaria de Assistência Social preparada para atender vocês, que é o Disque Melhor Idade, que é o telefone 981660605. Então, sim, sintam-se à vontade para ligar. E se você é jovem, como eu, está assistindo aqui, né, falando de vida, você pode anotar esse número e repassar para um idoso que você conheça. Já pode pegar o telefone aí e começar a ligar. Olha, tô sabendo que a prefeitura tem um canal né, de orientação, de apoio a esses idosos. Então, pode começar a ligar. Isso é uma exclusividade daqui do município de Barra do Piraí, né? Do nosso município. Outros municípios também criaram seus canais. Mas, assim, a gente tem esse canal que é bem interessante, que o idoso pode ligar e, assim também como a equipe faz a busca ativa, né? Muito bem. É isso aí. A juventude é a época de se estudar a sabedoria. E a velhice é a época de praticar. Rousseau disse isso. Então é tempo de você praticar sua sabedoria. Flávia, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui e poder levar informação, né? Poder levar informação é sempre importante. E lembre-se, o velho não tem valor nenhum. Velho é pano de chão, tem valor. Mas o que é antigo, isso sim. Se você olhar,
Um móvel antigo vira vintage, uma pintura antiga tem um valor. Então, cuide do idoso, porque ele é algo precioso. Fique bem, a gente se vê no próximo programa.